Olá, eu te cumprimento na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador. E eu desejo todo bem para a sua vida. Você é meu irmão, você é minha irmã. Nós somos de um mesmo corpo, somos de uma mesma família. Nós somos o corpo de Cristo. E por isso nós devemos desejar uns aos outros todo bem e contribuir para a edificação uns dos outros. Agora há pouco eu perguntei ao Senhor que versículo Ele queria que eu lesse para falar com você. E aí eu li Lucas 17:33, que diz assim: qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. E eu pensei, não, o Senhor está querendo falar comigo. Esta passagem, eu vou procurar outro para compartilhar com os meus irmãos. E aí orei de novo. E procurei outra passagem, e aí eu li Lucas 9:23 e 24. Se alguém quer vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que por amor de mim perder a sua vida, salva-la. Ou seja, a mesma coisa. Então é sobre isso mesmo que eu tenho que repetir para você. Gente, há quanto tempo falando sobre isso aí? E o Senhor continua repetindo a mesma palavra. Isto significa que alguém ainda não ouviu ou não entendeu e precisa então entender. Mas vamos fazer uma oração antes de fazer a meditação do texto bíblico. Pai querido, Pai de toda graça, Pai de todo amor, nós louvamos a Ti, nós Te adoramos. Tu és o único Senhor, Tu és o Senhor da nossa vida. Tu és maravilhoso, Tu és grandioso, poderoso. E esta palavra que está na minha frente, ela é o Teu poder. E eu quero que ela venha nos transformar, nos lavar, nos aperfeiçoar. Nós queremos viver a tua palavra sem nenhuma hipocrisia, sem nenhum orgulho, sem nenhum sentimento de que é melhor que o outro, sem nenhum sentimento de fariseu. Nós queremos simplesmente, com muito amor, muita humildade, viver a tua palavra, nos submeter a ela, porque nós sabemos que ela é boa. Nós sabemos que ela edifica. Nós sabemos que ela é o melhor para nós. Nós queremos, então, ter a tua palavra em nós. Então, que o teu Espírito mesmo venha nos falar e que muitas pessoas sejam alcançadas e que esta palavra alcance o mais íntimo do nosso ser e que haja um entendimento, um pleno entendimento daquilo que tu queres nos ensinar, que assim sejam edificados os meus ouvintes, as tuas ovelhas, as ovelhas do meu Pai, os meus irmãos. No nome do teu Filho amado, Yeshua de Nazaré. Amém. Eu quero lembrar a você que há algum tempo eu falei que passar um tempo sem mencionar a palavra Senhor, referente ao nosso Pai, a palavra Deus, Jesus, eu preferi usar o nome em hebraico e tal, e pelo menos por um tempo, porque eu ia ver o que o Altíssimo revelava sobre isso. E nesse tempo todo ele nada me revelou, senão que um dos nomes dele é Iau. E aí as fontes de pesquisa também não foram confiáveis por umas outras questões. E então
eu falo Senhor, porque eu gosto dessa palavra, eu gosto de me referir ao nosso Pai como único Senhor, como Senhor da minha vida. E caso ele venha me falar alguma coisa diferente, aí sim. Mas como até agora não falou, então eu me sinto em liberdade para voltar a usar esses termos. Mas vamos então a essa repetida mensagem, porque este é o tempo, queridos. É o tempo do fim e do começo de uma nova era na nossa vida. Não estou falando da moda aí da nova era, não. Você está entendendo que é outra coisa. Então é o tempo de terminar algo e começar uma nova etapa. Mas para isso precisa preparo. Para isso é preciso que nós sejamos crucificados, que nós morramos, para que algo novo nasça. Porque o propósito do Pai é nos tornar a imagem do seu Filho. É fazer fluir Cristo em nós. É manifestar através de mim, de você, a vida do Filho dele. Então, neste tempo, todo o nosso ser precisa estar voltado para essa desconstrução do eu, para que a vida de Cristo apareça. Porque quem salva é Ele, quem transforma é Ele, quem muda as coisas é Ele, quem cura é Ele, quem liberta é Ele, quem sustenta é Ele. Então é Ele que precisa aparecer. Então por isso, dia a dia, nós estamos sendo convidados a perder a nossa vida. E eu vou ler de novo Lucas 17:33. Qualquer que procurar salvar a sua vida, vai perdê-la. E qualquer que a perder, vai salvá-la. A Bíblia é o contrário da nossa lógica. Nós precisamos ter o hábito de entender que a Bíblia não pensa como nós, é o contrário. É quando você dá que você tem. É quando você perde que você ganha. E nós não estamos acostumados com isso. Nós queremos ganhar, ganhar, ganhar. Mas o modo de ganhar do nosso Pai é diferente do nosso. É perdendo. Então, quando o Senhor fala para nós que qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la, parece que isso é uma coisa que não dá para entender. Porque a salvação é tudo que nós queremos. É o principal tesouro. Mas quando o mestre está falando disso assim, procurar salvar a sua vida, vai perdê-la. Ele está dizendo que é aquele que procura investir demais na sua vida. E eu vou dar alguns exemplos de investimento excessivo na vida. Por exemplo, se na nossa vida é prioridade o comer, a gente está sempre preocupado com isso, em fazer a comida que gosta, do jeito que gosta. Se a gente pensa muito nisso, se isso se torna uma prioridade na nossa vida, nós estamos em grande perigo. Porque nós não estamos perdendo a vida, pelo contrário, nós estamos investindo muito na nossa alma, nos desejos da nossa alma. Nós estamos alimentando a carne cada vez mais, investindo. A carne está nos moldando, está nos motivando, está nos movendo. Nós estamos fazendo as coisas por causa dela, em sujeição a ela, atendendo os desejos dela. Se nos preocupamos demasiadamente também com o que temos que vestir, com um vestido novo, com uma camisa nova, um blazer novo, um
terno novo, um sapato novo. Se nós gastamos muito tempo e investimos muito nisso, mais uma vez nós estamos investindo na nossa carne, na nossa alma, e nós não vamos nos salvar assim, nós vamos nos perder. Nós seremos salvos quando nós investirmos na nossa morte, na nossa crucificação. A nossa função não é investir na nossa carne, mas desinvestir. Isso tem que acontecer. É imprescindível que isso aconteça, porque Cristo está aí, Ele está voltando e Ele precisa começar a ser manifesto em nós. Porque é da manifestação dele que o mundo está dependendo, precisando urgentemente. Não é a inteligência dos homens, a capacidade política, o regime governamental que vai trazer diferença para as pessoas. É a manifestação de Cristo naqueles que creem nele, que traz transformação, que traz limpeza, que traz mudança, que traz conserto. E eu agora vou citar exemplos da minha fraqueza. Isso até me entristeceu, eu precisar falar de mim. Mas eu vou falar porque é da fraqueza. Então, eu vou citar exemplo da minha fraqueza, que eu gostaria de não ter para te falar, mas tem. E são recentes. Para que você entenda outros exemplos de investimento na nossa própria vida. Aconteceu comigo por esses dias, nessa semana exatamente. Eu estava com muito sono. E eu sabia que se eu não dormisse um pouco, eu não ia conseguir orar. Então eu queria dormir até meia-noite e depois levantar e orar. E assim eu fiz. Aí quando eu estava deitada, veio uma ligação, uma chamada por telefone. E eu pensei, eu não vou atender, porque o assunto com essa pessoa demora, o assunto é sempre o mesmo, não tem nada de relevante. E eu retorno essa ligação amanhã. Eu amo a pessoa que me ligou e eu queria retornar a ligação no outro dia. E assim eu fiz, porque senão eu ia ficar um tempão na ligação, o sono ia desaparecer e depois eu não orava. Então eu dei preferência a orar. Preste atenção na fraqueza aí do ser humano. Quando foi no outro dia, já de manhã, eu fui ler a palavra. E aqueles que pensam assim que o Eterno não fala, que às vezes ele fica silente por muito tempo, ele fala o tempo todo, é só abrir a Bíblia que ele está te falando. E ele não deixa passar nada. Eu já te falei da palavra que é uma pessoa, a Bíblia é uma pessoa. E ela vê tudo que você faz, que você pensa, que você deseja, ela sabe de tudo. Porque ela é como espada que vai até a divisão da alma e do espírito. Aí vem o mestre com a pergunta assim, que está em João, João 21, verso 15, 16, 17. Simão, filho de Jonas, amas-me? E aí você sabe que ele repetiu essa pergunta. Falou no 15, no 16, no 17. O mestre queria que Simão tivesse a convicção do que estava falando. E quando ele fez essa pergunta para mim nesta semana,
Ele repetiu, eu entendi que ele queria que eu soubesse o que eu estava respondendo. Porque era como se ele estivesse perguntando assim: você tem certeza? Depois do que você fez, você tem certeza? Mas ele não estava me esculachando, ele estava apenas me orientando. Então ele estava perguntando para mim assim: você tem certeza mesmo que me ama? Porque, meus amados, eu falo para vocês que os sinais vêm o tempo todo, de onde o Eterno está agindo. E ali a gente deve se oferecer a Ele, se apresentar a Ele para Ele fazer a obra. E eu naquela hora não fiz, eu não pensei nisso, eu pensei que é na minha carne, no meu descanso e na oração que ia fazer depois. Mas seria a oração que eu fosse fazer depois em favor de todos os santos mais importante que dar atenção àquela pessoa querida? Não, não seria. Então eu investi na minha carne. Eu estou citando isso para você ver um exemplo de como nós investimos na nossa carne. E aí o mestre disse que qualquer que procurar fazer esse investimento, que fizer esse tipo de investimento repetidamente, vai perder a vida. Se perde. Porque está cada dia investindo em si. Então esse é mais um exemplo. Vou te dar um outro exemplo. Às vezes você pode estar buscando poder do alto, dons. E nós temos que ter cuidado até com isso. Porque jamais alguém vai pensar que isso é errado. Mas pode ser tremendamente errado, pode ser que não tenha nada de bom nisso. Eu tenho que avaliar as motivações, as minhas motivações para querer poder do alto, para querer dons. Deixa eu te dar um exemplo aqui, outro exemplo da fraqueza do ser humano. Eu soube, fiquei sabendo de um curso que nos ajuda a ativar ou receber certos dons. E quando eu vi aquilo, eu tive muita vontade de fazer aquele curso, porque era dons, eu vi assim, eu falei, eu quero isso para mim também. As pessoas estão vivendo coisas maravilhosas. Eu pensei, eu quero viver isso, eu quero estar em outro patamar. E aí eu fiquei pensando, mas é pago, como que eu vou pagar? Mas me veio aquele desejo muito forte. E aí, a Bíblia, que não deixa passar nada, que sabe tudo, que fala o tempo todo, me trouxe a lembrança uma passagem que está em Atos capítulo 8. E eu vou ler aqui para você. Atos 8, 18 até o 24. E Simão, vendo, esse não é Simão Pedro, era uma pessoa lá que estava junto com os discípulos. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Você entendeu aqui? Simão, uma pessoa lá que tinha se convertido quando os discípulos pregavam, quando Pedro pregava. Aí ele vendo que os discípulos impunham as mãos nas pessoas e elas recebiam o Espírito Santo. Aí ele pensou, eu quero isso também. Então ele falou assim para Pedro, ele ofereceu dinheiro, ele falou assim: dá-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Não parece uma coisa bacana? O que tinha de mais em Simão querer receber isso também, como os outros tinham?
Ah, você ia querer, e eu também, como eu quis quando soube desse curso, desse seminário. Todos nós íamos querer. Marca um culto aqui na nossa cidade, fala que vai ter um profeta, um apóstolo, um pregador que, que tenha dons de cura, dom disso, dom daquilo. Vai correr um monte de gente para lá, e se ele convidar para ir lá na frente para receber, vai um montão de gente à frente do templo para receber, porque nós queremos também ter esse poder. Então, o que, que tinha de mais em Simão, recém-convertido, querer esse poder? E ainda mais que ele queria passar para os outros, ele queria que outros tivessem o Espírito Santo. Só, amados, isso foi o que eu quis. Aí olha o que, que o Pedro responde para o Simão que está querendo o dom. O teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom do eterno se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante do eterno. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade e ora ao eterno, para que porventura te seja perdoado pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Olha o discurso de Simão Pedro para com o Simão. Respondendo, porém, Simão disse: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Aí ele ficou desesperado. Você entendeu como que nós podemos cair nas ciladas? Então, o Espírito Santo, quando eu desejei ter aquilo que os outros tinham, fazendo o curso, ele me traz essa passagem à mente, porque ele está atento em todo o tempo. E ele me ensina que os dons são transferidos, e eu já falei disso para você. A pessoa que tem uma unção tal, ela transfere para outra, e é assim que outros vão recebendo os dons, vão recebendo o poder do Espírito Santo. Então, fazendo o curso, as pessoas recebem, porque a pessoa que está ministrando o curso, ela tem aquela unção e ela transfere. E não é pelo curso ou pelo muito menos pelo dinheiro que paga. Logo, eu não estou falando para os outros. Você, por exemplo, se você quiser ir fazer um curso desse, mas por mim, o Espírito Santo me proibiu de fazer, porque se eu fizesse, eu estaria fazendo por motivações erradas. Eu estaria como que comprando o dom. E o dom, ele é dado gratuitamente. Irmãos, nós temos que viver atentos. O Eterno fala em todo o tempo. Em todo o tempo. Ele nos corrige. É por isso que a palavra dele é a água que lava as impurezas nossas. Porque ela vai nos ensinando tudo isso. Todos os dias nós podemos aprender. Então, nós temos que estar conectados o tempo todo. Porque deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo, ele sempre vai associar a sua atitude com passagem bíblica que tem a ver com aquilo. Ele sempre vai associar. De que forma? Você fez alguma coisa, ele vai te trazer uma passagem bíblica. Então, ele associa. E você precisa ficar ligado para entender que ele está te falando sobre aquilo que você fez ou aquilo que você deseja fazer. Porque ele vai te falar, ele não deixa você sem orientação. Esta palavra, ela é luz para o nosso caminho. Você não pode andar no caminho sem luz. Então, o tempo todo você tem ela como luz.
é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, nós precisamos nos orientar por ela o tempo todo. Você entendeu? E desculpe aí a fraqueza do ser humano, e desculpe eu usar o exemplo, mas eu vi que era uma forma de você entender. E também uma forma de eu estar mostrando para você que o ser humano aqui é fraco também. E que está aprendendo. A cada dia aprendendo. Então, naquele dia, quando eu recusei aquela ligação e deixei para atender no outro dia, eu estava investindo na minha alma, no meu descanso, na minha carne. Mas os servos do Altíssimo precisam estar crucificados para si mesmos, precisam estar mortos para si mesmos, precisam deixar a sua vida se perder, porque é aí que eles encontram a vida, porque eles encontrarão a vida de Cristo, entendeu? Quando a sua morre, a dele aparece. Se a sua não morrer, a dele não aparece. Eu li um livro sobre humildade. Eu li esse livro 13 vezes seguidas. E eu já falei isso para você. Eu chegava ao final e partia para o começo. Chegava ao final e partia para o começo. É um livro pequeno, com letra de um bom tamanho, a fonte de um bom tamanho, fácil de ler. E eu então fiz isso. E nesse livro sobre humildade, ele diz que humildade é a capacidade, a consciência de que eu nada sou, para que ele seja tudo. O Senhor só será tudo em mim quando eu estiver convicta de que eu não sou nada. Então, se eu não sou nada, eu não vou investir em mim. Porque eu vou investir no nada. Eu vou investir em algo que está morto. Eu tenho que investir nos propósitos dele, nas pessoas que ele coloca diante de mim, nas ovelhas dele. Isso é me perder. Mas é aí que eu me encontro. É aí que eu sou achada. É aí que eu sou salva. É aí que eu ganho a vida. Porque eu dei a minha vida para receber a dele, que é a verdadeira vida. A vida do meu mestre. Olha o que está em Romanos 8:8. Romanos 8:8. Fácil de gravar. 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar ao Eterno. Os que estão na carne são esses que vivem investindo na própria carne o tempo todo. No seu próprio descanso, na sua própria beleza, na sua vaidade, nos seus desejos, no seu descanso, na sua privacidade. Estão sempre investindo só em si, só em si. Isso assim, se torna muito repetitivo. É sempre a melhor comida, é sempre melhor vestido, é sempre, entendeu? Faz disso uma busca intensa. Isso é investimento é na própria carne, na própria vida. Está o tempo todo agradando a própria carne. Mas Paulo disse, aliás, o Espírito Santo, através de Paulo, nos diz que os que estão na carne não podem agradar ao Eterno. Quando eu escolhi dormir ao invés de atender o telefone, eu estava me agradando.
agradando a minha carne. E aí eu não conseguia agradar o meu pai, porque não era isso que ele queria que eu fizesse. Eu o agradaria fazendo a obra que ele colocou diante de mim. E acho que ele fez isso naquela hora até para eu ser testada, para ver se eu amo de verdade. E aí, no outro dia, quando ele me deu a palavra, eu de imediato pedi perdão e falei: pai, pode deixar. Hoje eu faço contato com aquela pessoa e vou gastar o tempo que for necessário com aquela pessoa. E eu fiz. Então, nós caímos em ciladas, esquecemos o que já sabemos. Sim, mas nós precisamos consertar isso de imediato. E pode ter certeza que todas as vezes que nós cometemos uma falha, tem uma palavra que vai nos corrigir. E é isso que é bonito. Ter a humildade de se submeter à palavra. Então, os que estão na carne não podem agradar ao Eterno. Grave isso. Grave isso. Quem vive se agradando, fazendo sempre o que gosta, sempre o que está com vontade, e deixando de fazer o que não está com vontade de fazer. Quem vive assim, se agradando, investindo na própria vida, não pode, é impossível agradar ao Eterno. Então nós temos que escolher a quem a gente vai agradar. E para o nosso bem, nós vamos nos agradar de fato, de verdade, quando nós agradarmos ao Altíssimo. Que coisa, né? É assim que é a palavra, gente. É assim que as coisas funcionam no reino. Quando nós agradamos ao nosso Pai, quem ganha com isso somos nós. É aí que a gente se acha. É aí que a gente salva a própria vida. É tomando tempo para os propósitos dele, é entregando a vida de vez para os propósitos dele. Olha o que diz Efésios 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores do Eterno como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício ao Eterno, em cheiro suave. Então, o nosso mestre, nosso Salvador, ele andou em amor. Por isso ele nos perdoou. Aí Paulo está falando assim: imitem, perdoem também. Aí ele fala: Cristo nos amou e se entregou. Então, quem ama se entrega. Quem ama usa a vida em favor do outro, atende às necessidades do outro. Porque é como Cristo, ele se entregou em oferta e sacrifício. E de nós é pedido isso também, que nós nos entregamos em oferta. Está aqui, Pai, a oferta. Para a edificação do teu reino. Está aqui o corpo oferecido, está aqui, está diante de ti. Eu dou em sacrifício para que tu seja glorificado através daquilo que fizer através de mim. Da obra que fizeres através de mim, tu sejas glorificado. E o cheiro dessa obra suba como cheiro suave para as tuas narinas. Oh, meu amado, você é o sacrifício, você é a oferta. Que você e eu estejamos apresentados constantemente em sacrifício vivo, como Paulo falou aqui em Efésios 5, 2 e Romanos 12, 1 e 2. Fique na graça e no poder do Eterno. Eu espero ter contribuído para que você tenha algum entendimento, alguma edificação. Certo? O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto
e te dê a paz. Que o Eterno te abençoe nesse dia. Amém.